Hoje, uma quarta-feira, 6 de janeiro de 2016, às 16 horas e 54 minutos. Vamos entender um pouquinho do Império Romano. O Império Romano é em meio a uma força bruta, muito poderosa, e uma força oculta também. Ele tinha as duas forças, a força bruta e a força oculta. Ele deparou com um poder refinado, do qual esse poder conseguiu ficar nas costas do poder oculto romano. Esse poder foi considerado, chamado poder Constantino, Esse poder, então, deixa eu tirar esse vídeo aqui. Esse poder, então, o que aconteceu com esse poder? Esse poder, ele veio deparando com o poder romano. Esse poder das costas escondido, ele teve uma missão: destruir o império, e sobre forças ocultas. Mas que forças ocultas são essas? As forças ocultas, gente, são as mesmas forças das quais destruiu Golias, das quais destruiu Sansão, das quais destruiu o Urias, que o Urias também acabou. Urias foi destruído por forças ocultas. Colocou ele na frente da batalha, ele não sabia nada, era uma força que estava ali, no buraco, forças ocultas. Então, ali, quando Jesus era vivo, na era romana ainda, Jesus veio fazendo muitos seguidores. Muitos o adoravam pela política, espiritual que Jesus tinha. Era uma política que incomodava profundamente os romanos. Os romanos falavam assim, na época da lei de Moisés, que os romanos é seguidor da lei de Moisés. Então a lei de Moisés fala assim: aquele que tem lepra, ninguém encosta, ninguém chega perto, esse é imundo. Então o leproso, ele morria à míngua na porta dos templos, não podia entrar nos templos. Então Jesus veio curando o leproso, Então essas coisas veio incomodando todo o Império Romano. Mas como que Jesus curava leproso? Jesus tinha uma equipe. Lucas, por exemplo, que era da equipe de Jesus, era um discípulo. Lucas era médico. Mas por que Jesus curou o fluxo de sangue? Jesus era médico, era o melhor médico que tinha. Porque Jesus conseguiu isso. Mas como que Jesus conseguiu o melhor médico? Jesus tinha as costas largas, Sobre Jesus ali, estava quem? Estava alguém do Império Romano. Eu falo Augusto César porque o mundo oculto ele reflete, sobre os nomes que estão codificados ali nas palavras. Então eu digo Augusto César, Mas era desse jeito. Se Jesus estava ali, cá embaixo, e lá no alto do trono ali do Império Romano tinha alguém para dar suporte a Jesus Cristo, então Jesus Cristo podia ter o melhor médico, o melhor cobrador de imposto. Mateus era cobrador. E cobrador naquela época, gente, não é quem ia receber o dinheiro. É o contrário. O cobrador era aquele que matava a pessoa porque não pagou o dinheiro dos impostos. Então, por isso o nome Mateus. A palavra Mateus significa vai e mate os ou os. Então, o cobrador, ele não busca dinheiro, o cobrador de imposto do passado, ele não buscava o dinheiro, ele buscava a vida, porque a religião, a lei, ela era muito séria. Aquele que devia imposto, ele era considerado como a mulher adúltera. Se uma mulher adulterasse no passado, ela era apedrejada até a morte. Assim também era aquele que não pagava o imposto. Então, Mateus era um cobrador de imposto, um publicano, que de publicano ele passou a ser um
discípulo de Jesus. Então Jesus podia curar aquela mulher que tinha fluxo de sangue. Por que ele podia curar? Porque Lucas era médico. Jesus podia matar em oculto. Por que ele podia matar em oculto? Porque Mateus tinha as técnicas e sabia como fazer, né? Assim era Pedro, assim era André, assim era todos os outros, né? Então a forças oculta veio e afugentou o Império Romano. E o Império Romano, ele não teve outra opção a não ser render ao poder Constantino. O que é poder Constantino? É porque é um poder das costas. É um poder que está em oculto. O Império Romano, ele tinha força, arma, tinha tudo, homens fortes e tinha conhecimento das forças ocultas. Mas o poder que Jesus trouxe do Egito, ele ficou nas costas do poder oculto, né, que veio desde a geração Davi. Então Jesus Cristo conseguiu ficar ainda nas costas do poder Davi. É por isso que deu certo. Foi por isso que o poder evangélico deu certo sobre o Império Romano. E o Império Romano, ele dobrou, ele não aceitou, ele dobrou mediante a situação do Evangelho. Podemos dizer, é como se o lado contrário na Síria fazesse o governo dobrar. Seria mais ou menos isso. Não tem aquele pessoal que briga hoje lá na Síria, tá? Que a Rússia, os Estados Unidos, tá todo mundo atacando eles. Seria como fazer a Rússia e os Estados Unidos dobrar a eles e eles implantar a política deles dentro da Síria. Assim, desse jeito, dessa mesma forma, então, foi o Evangelho sobre o Império Romano. Por quê? Porque o Evangelho não usava arma. Ele não usava arma, mas ele usava o poder oculto. É o poder do chá de lírio. Dava um chá de lírio para um, dava um chá de lírio para outro. Era o poder de colocar um homem na frente de uma guerra, igual o Davi fez com Urias. Só que era isso, porém mais refinado. Ou seja, aonde não precisava usar arma alguma. Usava doença, usava praga, usava uma série de coisas, mas não usava arma. Era o poder do Evangelho na época. E esse poder destruiu o Império Romano. Destruiu completamente o Império Romano. É isso aí, gente. É mais um vídeo. É mais um vídeo aí pro YouTube, pro Google+, pro Facebook. É isso aí.